Olá, que bom ter você aqui com a gente no Juris 360 Lab. Muito obrigado pela presença, viu? Hoje a nossa conversa vai ser sobre 3 decisões importantes do STF, tá? Tudo do informativo 1114, e a gente vai ver tudo num bloco só. Vamos falar rapidinho da AD 7440, que é sobre salário de comissionado e teto lá no Pará. Uhum. Depois, a gente vai fundo mesmo no recurso extraordinário, 8661, que é o tema 982, né? Aquele da execução extrajudicial de imóvel com alienação fiduciária. Esse aqui. Bom, esse dá pano pra manga. Sim, esse tem um impacto enorme, né? E para fechar, a ADI 4450, que discute a autonomia dos tribunais para definir horário de funcionamento versus a regra para alterar jornada de servidor lá no Mato Grosso do Sul. Certo, então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, essa ADI 7440 do Pará. Tinha uma lei lá criando uma tal indenização de representação, né? Para alguns comissionados. A dúvida era, isso é indenização mesmo, de verdade? Ou era só um jeito de pagar mais, fugindo do teto constitucional? Exatamente. E o STF, analisando a liminar, né, a medida cautelar, decidiu suspender a palavra indenização de e qualquer interpretação que tirasse essa verba do teto. O teto do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Ah, entendi. A corte viu o que a gente chama de plausibilidade jurídica, ou seja, achou que o argumento tinha fundamento sim, e se baseou na própria jurisprudência, né, que diz que o nome que a lei dá não importa tanto quanto a natureza real da verba. A função dela na prática. Isso, se o pagamento é pela função comissionada, é salário, é retribuição. E aí tem que respeitar o teto, não tem jeito. E tinha também o perigo da demora, sabe? O risco para o Estado de ficar pagando algo que lá na frente podia ser considerado indevido, um prejuízo para os cofres públicos. Claro. O STF também disse que não dava para comparar com o tema 377, aquele de acumulação de cargos. Aqui a história era outra, era sobre a remuneração de um cargo só. Basicamente, a verba não tinha cara de indenização, né? Que é para ressarcir alguma despesa, algum bano. Entendi perfeitamente. A essência da coisa vale mais que a etiqueta, né? Um recado importante contra essas criatividades para furar o teto. Bom, saindo dessa questão de servidor, vamos para o tema que acho mexe mais com o dia a dia das pessoas e do mercado. O Ré 860-631, tema 982. Sim, esse é crucial. Precisar de um processo na justiça. A grande questão mesmo era, isso pode? É constitucional fazer assim, fora da justiça? Pois é, e o STF bateu o martelo e disse que sim. A tese ficou assim. É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Então validou o procedimento. Validou, o Supremo entendeu que não viola o acesso à justiça, nem o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, nada disso. E o raciocínio por trás é interessante. O STF considerou que o direito de propriedade total do devedor ele só se firma mesmo quando a dívida está quitada. Antes disso, é uma propriedade que pode ser resolvida, né? Desfeito. Entendi. E pesou muito o argumento econômico-social também. A ideia de que esse procedimento extrajudicial, por ser mais rápido e mais barato, diminui o risco para o credor. E isso, teoricamente, poderia levar a juros menores, facilitando o acesso à moradia. Uhum. Chegaram a dizer que obrigar a ir para a justiça sempre seria um retrocesso legal para o setor imobiliário. Mas e as críticas? Muita gente fala que o devedor fica muito vulnerável nesse modelo. Como o STF lidou com isso? Com as garantias de defesa. Olha, o ponto-chave que o STF destacou é que as garantias não somem, sabe? Primeiro, eles partem do princípio de que a pessoa concordou com isso quando assinou o contrato, né? Tinha que estar ciente da cláusula. Certo, o consentimento. Isso. E segundo, que é fundamental, o devedor continua podendo ir à justiça a qualquer momento. Se ele achar que teve alguma ilegalidade, algum abuso no procedimento extrajudicial do banco, ele pode sim questionar judicialmente. Ah, bom.
Então a porta da justiça não se fecha. Não se fecha. A decisão valida um mecanismo que é importante para o sistema financeiro e imobiliário, mas mantém a possibilidade do controle judicial se algo der errado. É uma decisão que tenta achar um equilíbrio, né, entre a agilidade do crédito e a proteção de quem toma o empréstimo. Sempre um debate delicado. Com certeza. E para a gente fechar nosso bloco, vamos para a ADI 4.450, lá do Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça de lá, por uma resolução interna, mudou duas coisas: o horário de funcionamento do fórum e a jornada de trabalho dos servidores. A pergunta era: podia fazer as duas coisas por resolução? E a resposta do STF foi meio a meio, um sim e um não. Como assim? Sim, o TJPA pode mudar o horário de expediente por resolução. Isso faz parte da autonomia administrativa dele, para organizar como o tribunal funciona, o atendimento ao público, etc. Ok, isso parece razoável. Mas, não, o TJ não pode mudar a jornada de trabalho dos servidores por resolução. Aí a coisa muda de figura, porque jornada de trabalho é parte do regime jurídico do servidor. E a Constituição Federal, lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, e essa é uma regra que os estados têm que seguir, exige lei formal para mexer nisso. Ah, então precisaria de uma lei aprovada. Exato. Embora a iniciativa dessa lei, no caso dos servidores do Judiciário, seja do próprio Tribunal de Justiça, ela tem que passar pelo processo legislativo. Fazer isso por um ato administrativo interno, tipo uma resolução, seria invadir a competência do Poder Legislativo. Fere a separação dos poderes. Entendi. Ficou bem clara a diferença. Organizar o serviço é uma coisa. Alterar direito do servidor, que é regime jurídico, precisa de lei. Bom, então, recapitulando rapidinho. Vimos a questão da verba no Pará, que não pode ter nome de indenização se é salário, para fugir do teto. Isso. A validação do procedimento extrajudicial na alienação fiduciária, um tema super relevante para o mercado imobiliário. Fundamental. E os limites da autonomia dos tribunais, que podem definir o horário de funcionamento, mas não a jornada dos servidores por resolução, lá no ME. Exatamente. E sabe, olhando esses três casos juntos, mesmo sendo assuntos diferentes, tem uma questão de fundo que sempre volta, né? Qual seria? É essa busca constante do sistema jurídico para tentar equilibrar, de um lado, a necessidade de eficiência, de agilidade na administração, na economia, e do outro lado, a proteção firme dos direitos e garantias que a Constituição dá para todo mundo. É uma tensão que está sempre presente. Um ótimo ponto para a gente pensar, sem dúvida. Bom, pessoal, agradecemos demais a audiência de vocês aqui no Juris 360 Lab. Se essa análise ajudou de alguma forma, considere se inscrever ao canal, deixar aquele gostei para fortalecer o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima.